Todos. bom dia, parceiros. Bom Sexta-feira, dia. dia de falar de Turquia novamente e Ah, dia de novamente estarmos aqui com a nossa parceira, a Simone, que hoje vai falar sobre o roteiro. Ontem ela colocou para a gente muito bem colocado o que é essa viagem para a Turquia, o que é esse destino e como ela cuida com carinho e atenção ao público 50 a mais quando está em viagem para a Turquia. E uhum. hoje ela vai apresentar para a gente o roteiro, aquilo que ela criou, desenhou com cuidado para que realmente a gente apresente um produto diferenciado, um produto pensado para o viajante 50 a mais e com a curadoria dela, né, gente? Porque o que vem aí pela frente, vocês não vão acreditar. Mas isso a gente vai contar no final do bate-papo. Simone, seja Isso. muito bem-vinda, muito obrigada novamente. E eu passo a palavra para você poder falar com os agentes e a gente dar continuidade ao nosso bate-papo de ontem. Isso. Eu agradeço mais uma oportunidade, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos falar de Turquia, um destino que tem crescido aí no gosto popular, né? E que se popularizou bastante as viagens, né? Em grupo e tudo mais. E merece esse olhar mais cuidadoso agora também nas viagens coletivas, né? Porque é, mesmo sendo viagens coletivas, né? Muitas pessoas, cada pessoa é única e cada situação de cada viajante também é. Então, eu acho que a gente tem que passar agora a valorizar mais as individualidades, mesmo que estejam fazendo parte de um grupo. Então, a gente criou um roteiro que visa dar esse respiro e esse relaxamento e esse entendimento do destino, ao mesmo tempo em que é dinâmico também, ao mesmo tempo em que te mostra o país de uma forma totalmente personalizada. Enfim, vamos lá. É um prazer estar E aqui com até você. porque, né, Simone, como a gente já conversou, hoje nós temos diversos perfis de 50 a mais para também. Muitas vezes nós estamos pensando num passageiro que quer que o destino, que quer que a viagem termine às 19 horas, mas também a gente pode ter pessoas que querem que o dia termine às 4 da manhã. Que Então o a dia não gente acabe, né? que não acabe. Então, É. como nós temos que pensar nesses diversos perfis, quando nós conversamos para a criação de um produto mais adequado, Uhum. você conseguiu entender esse conceito muito bem e conseguiu montar realmente um roteiro que vá agradar a maioria. Se bem que é o que eu sempre falo, sabe, gente? Roteiro de 50 a mais, muitas vezes ele não é finalizado. Ele é finalizado após o fechamento do grupo. Porque daí eu Exato. consigo passar para a Simone qual é o perfil, qual é Uhum. a característica com mais destaque daquele grupo. Olha, são mais baladeiras, olha, não. São pessoas que não gostam tanto de sair à noite, são pessoas que querem que o roteiro termine mais cedo, querem jantar mais cedo, não gostam de jantar. Enfim, são tantas particularidades que a gente ter uma Simone por perto é garantia de sucesso. Então Sim. vamos conhecer aí o roteiro. Um prazer, né? Sempre é um prazer contribuir de alguma maneira, né? O trabalho da gente é esse mesmo. Vamos lá, Mari, você quer colocar? Bom, essa é a nossa apresentação, né? Nós utilizamos um sistema agora, também na agência, que proporciona esse tipo de orçamento, né? Esse tipo de apresentação para cada trabalho, né? Eu só quero fazer esse adendo para cada trabalho que a gente faz de personalização de roteiro, a gente usa uma apresentação como essa também, tá bom? Então vamos lá. Um grupo Turquia para todos, então, setembro é a terceira saída, outubro é a quarta saída desse ano. Nós somos uma agência focada no trabalho personalizado. Nós trabalhamos o personalizado há muitos anos, há quase 15 anos eu trabalho com roteiro personalizado na Turquia. Então, nós sentimos essa necessidade de ter um produto talvez mais acessível e com a mesma qualidade do personalizado. Mas como fazer isso? Porque em grupo, como é que você consegue agradar ali gregos e troianos, né, literalmente, em grupo, né, sendo um roteiro
que tem que contemplar múltiplos destinos, enfim, e ainda atender as expectativas do 50 a mais. Então, a gente pensou em algumas coisas aqui, como eu disse na outra reunião que nós tivemos, né? A Santa Sofia é a Santa Sofia, ela não muda de lugar, né? O Bósforo está ali, também não dá para ser diferente. Mas a forma como você apresenta cada lugar desse, a forma como você faz as pessoas entenderem aquele momento e aquele lugar onde elas estão, é que faz toda a diferença. Quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de destino turístico, é, é mais prático que você pense nas principais atrações, é mais prático que você pense, eu vou naquele lugar que meu amigo me recomendou, eu vou comer aquele prato naquele restaurante, etc. Mas a vivência do destino não são somente as coisas que você vê e que você faz. A vivência do destino, ela é principalmente aquilo que você sente quando você está nele. E como é que você faz isso em grupo? Criando espaços. Espaços para contemplação, espaços para decisão, espaços para escolhas. Não é simplesmente escolher um tour opcional. Não é isso. É uma diferenciação que você vai fazer entre aquilo que te provoca os sentidos e aquilo que não te provoca os sentidos. Então, a gente quis criar um roteiro, né, que mais ou menos a gente tivesse esse espaço para poder mexer essas peças aí. Então, vamos E subir lá. Simone, só completando a sua fala, eu acho que tudo isso se resume naquilo que a gente bate de martelo todo dia com parceiros, a informação. Quanto Sim, mais o passageiro sai informado do destino que ele vai, daquilo que ele vai vivenciar, daquilo que ele tem de perrengue, de gostoso no destino final, aham, mais ele vai conseguir ativar esses sentidos durante a sim. viagem. É importante que, até vou colocar até uma situação aqui, nós atendemos clientes, essa foi uma situação limite para mim, nós atendemos clientes aqui totalmente cegos. Eu tive essa oportunidade. Eu digo oportunidade porque como é que você consegue fazer um turismo para uma pessoa que não enxerga, ou seja, ela quer ver a Capadócia, ela quer ver como é que ela vê, né? Então, enfim. Então a gente criou situações em que o cliente podia estar em contato com tudo aquilo que nós estávamos vendo e ele não. Então a gente meio que trocou ali. A partir disso, eu comecei a ter um olhar mais apurado e mais atento para pessoas com necessidades especiais. E principalmente para os 50 a mais, né? Que eu disse para você que eu sou também, né? Então eu tenho as minhas necessidades, né? E eu fico muito pensando por que que não é feito assim, por que que não é feito assado, né? É mais confortável para a gente, enfim. Então, tudo isso a gente procurou juntar aqui. Nesse roteiro, nós temos Istambul, coloquei aqui Capadócia, Nevşehir, Urgup, que são lugares que pouco se fala, né? A Capadócia. A Capadócia são vários lugares dentro de um nome, né? E cada lugarzinho desse tem a sua característica. Aí as pessoas generalizam, é Capadócia, né? Mas eu não sei se as pessoas sabem, mas eu vivo na Capadócia há 15 anos. Então, assim, tem muita diferença um lugar para o outro, né? Um Claro. povoado ali, um vilarejo ali para o outro. Então, assim, até de comida, enfim. Aí temos aqui Ankara, Denizli, Pamukkale, enfim, Éfeso, Kushadasi, aquilo, né? A região do Egeu, Capadócia e a região de Istambul. Pode passar, Mari. Então, aqui nós colocamos os nossos diferenciais, né? Que é uma programação 100% em português, então não tem aquilo do brasileiro ter que falar ou entender espanhol, porque não é nosso idioma é português. Então, desde que eu cheguei aqui na Turquia, o meu turismo é para brasileiro, é em português. Deslocamento entre destinos via aéreo é o que fizemos, porque é mais confortável, na nossa opinião quando você não tem tantos dias e quando você precisa de tempo para explorar os lugares. Eu acho que a nossa proposta é de que não se fique tanto tempo na estrada, tanto tempo
fazer percorrendo estradas, porque assim é perdido aquele tempo. Eu sei, né? Até comentei com você que muitas pessoas engajam nesse tipo de oferta turística porque é mais acessível. Eu entendo isso. Mas eu acredito, eu sempre digo, uma pessoa atravessa um oceano inteiro e um deserto inteiro para chegar aqui na Turquia. É literalmente o que acontece, né? Quando você pega um voo e chega aqui, você atravessa um oceano e um deserto, aí você chega Meu aqui, Deus. não é? E você chega aqui e você tem que ter o seu tempo de curtir o lugar. Você tem que Claro. explorar o máximo, Esse é né? um diferencial muito importante para a gente anotar, viu? Principalmente para o nosso público. Uhum, Realmente, a via aérea é muito mais rápido, muito mais prático sim, e muito mais confortável. Eu gosto quando você usa esse termo confortável. Eu acho, confortável. Simone, que quando a gente usa esse termo confortável, a gente está atendendo uma expectativa desse viajante. Sim. Então, até 20 participantes, né? Porque a gente acredita que até 20 pessoas, eu acho que é um aproveitamento muito bom, né? Eu tenho essa experiência aqui. Mais do que isso, eu acho que já fica muito impessoal, né? Então, a viagem também proporcionará uma imersão na cultura turca. Porque a excelência mora nos detalhes. Então, por exemplo, quantos detalhes a gente deixa escapar num tour em grupo? Porque você tem horário, porque você precisa bater o ponto, porque tem que ver isso, agora tem que ver aquilo. 5 minutos para você ver ali e mais 10 para você explorar aqui. E a excelência, ela mora ali nos detalhes, né? Enfim, naquilo que tem no seu entorno, que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, você não vai identificar se alguém não te disser, olha, aqui existe isso, olha essa possibilidade aqui. Então, essa viagem é para proporcionar uma imersão de fato na cultura turca. Hospedagem em hotéis de qualidade, bem localizados. Então, nós estamos com hotéis que proporcionam para o viajante que ele tenha mobilidade, que ele possa se deslocar por conta própria, se ele quiser, em algum momento. Ele não precisa estar ali o tempo todo fechado. E uma hospedagem no maior hotel caverna da Capadócia, que nós trabalhamos com o Yunak, que é um hotel de 5 estrelas, um hotel de caverna, né, que tem uma história muito bonita. Inclusive, depois a gente pode até um dia falar sobre a No história do Flix, no Flix, nós vamos falar sobre esse Netflix. hotel. Porque, assim, uma coisa muito linda da Capadócia é que os hotéis têm história. Todos os hotéis têm alguma história para contar sobre o que era antes, ou como as pessoas viviam ali antes de se tornar um hotel. Hoje em dia, quase tudo é hotel na Capadócia, né? Quase todo lugar virou uma lojinha ou um hotel. Então, assim, as histórias são muito bonitas. Então, tem muitas histórias aqui que a gente pode contar depois. Bom, o serviço de viagem conectada e assistida, que é uma coisa que nós fazemos com o nosso privativo. A viagem conectada e assistida significa que nós estamos ali. A pessoa sente, a pessoa consegue sentir que nós estamos ali. Então, aonde quer que ela vá, né, mesmo que a gente não esteja presente, online estamos presentes. Então, a gente consegue ter essa presença e manter essa presença na maior parte do tempo com os nossos clientes. Então, o pós-compra, né, o suporte contínuo, pré-viagem, assistência e sugestões. Durante a viagem, nós também oferecemos suporte emergencial 24 horas com a equipe brasileira. Os hotéis selecionados fazem parte da nossa curadoria, né? E são uma amostra de nível. A gente sempre trabalha com hotéis nesse nível, acima desse nível. Em caso de alta demanda, né, nós colocamos aqui que podemos até substituir os hotéis, mas sempre por um padrão superior. A hospedagem do grupo também no Egeu pode ser em Izmir ou em Kushadasi. Lembra que eu te falei que a gente tem essa questão da flexibilidade, né? Então não está nada escrito na pedra. A gente vai entender o perfil do grupo e vai entender onde é melhor para esse grupo ficar. Pode passar, então, Puxa Mari. das. Isso. Kushadasi ou Izmir, né? Uma dessas duas regiões. Deixamos em aberto. Pode passar. Então temos também incluso um passeio de arte privativo pelo Bósforo. Mas, e o passeio de arte privativo? Gente, o passeio de arte privativo, se ele for um passeio conduzido, ele é uma experiência incrível pro viajante.
A maioria das pessoas fazem o passeio do barco, entram no barco, passeiam pelo Bósforo. Agora, se você cria um clima ali, né? Se você tem um acompanhamento nessa viagem para essa experiência do Bósforo. São histórias incríveis que podem ser aprendidas ali. São lugares incríveis que você pode entender que está fazendo parte naquele momento. Então, assim, a gente vai ter esse passeio também incluso. Pode passar, Mari. Aqui são as atrações. Então, como eu disse, o Gran Bazar é o Gran Bazar. Pode passar também, Mari. A mesquita, a maior mesquita da Turquia que será visitada, também está ali paradinha no lugar dela. Então, depende muito de quem vai apresentar, de quem vai mostrar, né? Pode passar, Mari. Bairros também de Istambul, que estão contemplados aí nesse roteiro. A Cisterna também. Falar sobre cada atração, acho que leva muito tempo, né? A Mesquita Sim, Azul. até porque, gente, nós vamos. Posso contar aqui? Já, acho que sim, né? Gente, Pode. nós vamos fazer uma Turquia Flix. Nós vamos colocar para vocês cada item desse em 10, 15, 20 minutos de fala no máximo, para que vocês possam diariamente estar aprendendo algo. Eu não Aham. sei por que a Mari está me passando aqui, mas eu acho que enquanto nós testávamos, o Zoom usou o nosso tempo. Então, Ah, se a gente cair, nós vamos voltar, tá? tá bom. Mas eu acho que a gente deve deixar registrado aqui Uhum. que a sala Turquia, a sala VIP 50 mais Turquia vai ser aberta logo na sequência dessa nossa apresentação. Todos os roteiros da Simone estão com 15% de comissão para o agente de viagem 50 mais. Nós vamos trabalhar duas datas e nós temos saída garantida a partir de 10 passageiros, é isso, né? Uhum. Isso. É isso. Mas os nossos grupos podem chegar até 20 passageiros. A gente não passa disso por conta da qualidade de prestação de serviço, tá, pessoal? Mas tudo isso nós vamos colocar lá no grupo também. Uhum. Então, é assim, a Mari está me mandando alguma coisa aqui, mas sinceramente eu não consigo ver. Mari, você pode falar com a gente o que está acontecendo? Não, eu só mandei aqui que a gente vai abrir o link novamente assim que ele fechar. Então, se Tá cair, bom. é para todo mundo entrar novamente no link. Tá Pronto. jóia. Então vamos lá, Mari, essas são as atrações. Então, assim, a gente não vai dar spoiler agora sobre o que virá, né, Regina? Que a gente já. A Isso. Regina teve uma ideia fantástica aqui e a É. gente vai dar continuidade. Eu acho que vai ser maravilhoso fazer parte disso. E eu agradeço muito. Pode passar, Mari. São todas as atrações aqui, né? Que o passeio de balão, em determinado momento do tour, ali na região do Egeu, o cliente vai poder escolher se ele quer ir para Pamukkale ou se ele quer ir para Urla, provar vinhos, que é uma região de vinhos maravilhosa, que vamos deixar para a Turquia Flix para falar. Agora, gente, pensa, eu que não conheço a Turquia, vocês acham que eu tenho condições de escolher para onde eu tenho que ir? Ah, tem que. Imagine o quanto nós, agentes de viagem, precisamos dessa informação detalhada, Aham. destrinchada, com todos os detalhes, para que realmente a gente possa orientar o nosso passageiro, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Sim. Então a gente deixa porque assim, eu sinto, né, por experiência, que nós recebemos aqui muitas pessoas que viajam em grupo e como sabem que somos brasileiros e que temos serviços, que oferecemos serviços personalizados, acontece muito dessas pessoas deixarem o grupo em determinado momento e fazerem. As ruínas das. Aí tá, voltamos, pessoal, voltamos, então seguimos aqui no nosso roteiro. Mari, acho que a gente estava um pouquinho mais para frente. Eu acho que estava por aqui mesmo, mas enfim, Então vamos lá. Não, Mar, pode pode subir subir. mais um pouquinho. Enfim, nessa região, como eu estava dizendo, Aí. né, quando caiu. Nessa região ali do Egeu, principalmente, nós temos muita coisa que o brasileiro não conhece, não tem contato, porque não é divulgado. Então, as empresas que fazem o turismo de excursão, de grupo, circuitos, etc., que trabalham com turismo de massa,
geralmente eles não divulgam essas opções, porque a intenção é realmente, né, vender em série, enfim. É uma proposta, né, não está errado nem certo, enfim, um modo de trabalhar e a gente respeita. Mas tem muita coisa que o brasileiro não conhece sobre a Turquia. E uma vez estando aqui, como a gente valoriza muito o esforço que o brasileiro faz para chegar até aqui, porque fazemos esse caminho muitas vezes durante a vida também, né? E não é fácil. Então, por que não conhecer, né? Por que não aprofundar? Então, assim, como eu estava dizendo, eu tenho muitos clientes nessa situação de que eles chegam com uma excursão, eles estão dentro de uma excursão, mas que em determinado momento eles querem fazer alguma coisa sozinhos, ou eles querem explorar coisas mais diferenciadas, enfim. Então, aí a gente assume esse passageiro no meio de uma viagem. Então, aí esse passageiro, ele quer realmente conhecer, dar essas escapadas, né, durante o roteiro aí, e aí a gente acaba oferecendo lugares que não estão contemplados naquele roteiro que o cliente comprou. Então, a gente começou a ficar meio expert nisso, né? Porque tudo o que a pessoa já tem, né, dentro do roteiro, que seria os standards, né, o básico. Então a pessoa fala: não, eu quero fazer alguma coisa muito diferente. Aí a gente vai criar as experiências gastronômicas, experiências de vinho, as experiências místicas, né? Porque a Turquia tem tudo isso, né? Um caldeirão que mistura tudo Até isso. porque isso é uma ferramenta de venda para aquele passageiro que já foi para a Turquia, que já Sim. conhece a Turquia, mas quer viver coisas diferentes que da primeira vez não viveu, ou enfim, tudo vira uma ferramenta de venda e um Uhum. diferencial no nosso produto. E um diferencial, exatamente. E aí pode passar, Mari, pode subir. Então, são esses os tours que nós recomendamos, os tours que vamos oferecer também dentro do roteiro. Como eu disse, a gente vai fazer esse roteiro todo por aéreo, com exceção do caminho para Ankara, que nós vamos passar. A gente resolveu colocar Ankara no roteiro, porque é um destino que interessa talvez aos 50 a mais, é a carga política, né? É um destino que mostra uma Turquia de Brasília, por exemplo. Eu sempre digo que Ankara para mim é como Brasília, né? Por exemplo, um turco vai para o Brasil, você vai mostrar para ele Brasília, você vai mostrar Rio de Janeiro, você vai mostrar, né, o Nordeste, enfim, o que que você vai levar ele para conhecer? Mas enfim, Ankara tem um sentido muito especial para o turco, né? Então, como a gente está trabalhando experiência, nesse sentido, fez todo sentido colocar esse destino no caminho. Então, pode subir, Mário. Só que é tudo de forma confortável, como eu falei, né? Uma viagem da Capadócia para Ankara dura 3 horas. É muito confortável, né? E o caminho também é. Então, vamos lá. Pode passar. Pamukkale aqui, como um tour opcional. Éfeso, que é eu sempre digo, na Turquia, se eu tivesse que eleger 3 lugares, se a pessoa me dissesse 3 lugares na Turquia que você diga que são assim incríveis para um viajante explorar pela primeira vez e que ele possa ficar muito tempo e ele vai ter muito o que fazer nesses lugares. Então seria Istambul, né? Claro, Capadócia e a região do Egeu. Essa região de Éfeso, de Izmir, é fantástica. Então, assim, já fica uma dica aqui, é o que eu recomendo. Esses 3 lugares na Turquia. Agora também, não está nesse roteiro, mas enfim, é uma possibilidade depois de uma extensão, a Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia, né? Com Mardin, com Midiat, enfim. É um destino também que os brasileiros não conhecem, mas nós estamos trabalhando desde o ano passado com muita eficácia esse destino. Ainda não temos como oferecer serviços ali de forma tão consistente, né? Porque a oferta turística da região ainda é muito aquém da Capadócia e de Istambul, e eu até comparo essa região como a Capadócia há 15 anos atrás, como eu cheguei. Quando eu cheguei há 15 anos atrás, a Capadócia era uma coisa assim, muito diferente do que é hoje, mas muito diferente. Simone, agora você sabe que, assim, a minha geração
Eu sei que é horrível a gente falar isso, né? Mas a minha geração estudou isso, Mesopotâmia, na escola. Quando a gente, sabe, Sim. no ginásio. Eu lembro que tinha um livro da Mesopotâmia que a gente tinha que estudar isso e passar Aham. na prova. Agora imagina você viver isso já na fase adulta, né? Na longevidade, vivendo aquilo que você estudou quando você tinha 15 anos. Exatamente. Então, assim, a Turquia é infinita. Eu digo que existe até uma frase, né, uma coisa que se diz sobre a Turquia, que é o maior o maior museu a céu aberto do mundo. É E história, né? É história da humanidade. sim, o sítio também de Göbekli Tepe, a gente está fugindo um pouco do roteiro aqui, mas é só para vocês saberem que tem lugares incríveis que podem ser acrescentados, que podem ser colocados em qualquer roteiro básico para que você conheça, já que você, né, desbravou tantas distâncias para chegar aqui, porque não é um lugar muito perto, né, a Turquia, enfim, por que não conhecer esses lugares tão diferentes, não é verdade? Pode passar, Casa de Maria, gente, isso para quem tem a religião, né, como fonte de inspiração em suas viagens, incluir Casa de Maria, você está contemplando aí uma boa fatia dos nossos viajantes. sim, e tem uma outra coisa muito interessante também que acontece na Casa de Maria, é que é impressionante, porque assim, pessoas de várias religiões, pessoas de muitas religiões frequentam a Casa de Maria, esse lugar que é especialmente um lugar super tranquilo, né? Quem foi, eu acho que deve pensar da mesma forma, tem uma energia totalmente diferenciada. Parece que você desapega mesmo do mundo quando você está ali, né? Então, assim, é um lugar que não pode faltar, né? É um Não, dos não. lugares que são básicos também na região de Éfeso. Vamos lá, pode passar, Mari. Então, aqui a gente tem, se você clicar nesse mapinha, nesse clique para interagir com o mapa vai mostrar para você os lugares ali. Então, aqui, Gente, nossa saída será as de setembro e de outubro, tá? Só para exatamente. vocês já começarem a ficar par aí de como vai ser a sala VIP 50 mais Turquia. Exatamente. E aqui a gente tem aqui um calendário de passeios, já no próprio, na própria proposta já tem um calendário de passeios, e aí o agente que recebe esse calendário, né, esse link, ele vai poder estar vendo, tem explicações ali, até sobre o aeroporto. Mário, eu acho que você consegue mostrar se você clicar, por exemplo, aqui no aeroporto, então eu não sei se todo mundo conhece o aeroporto de Istambul, né, que é um mega aeroporto. Então, aqui nesse formato, a gente consegue falar um pouquinho sobre cada coisa, sobre o aeroporto também. Enfim, aqui tem o calendário de passeios, né? Aqui a gente fala um pouco mais sobre o aeroporto aqui, dá informações, né? Em cada cardzinho desse do calendário, a gente dá informações sobre o hotel, dá informações sobre os veículos que utilizamos também. Eu não sei também se as pessoas sabem, acho que a Regina também não deve saber, mas nós temos uma empresa de veículos aqui. Então, os veículos que nós utilizamos, eles são nossos, os motoristas também. Eu não E sabia. isso é uma vantagem muito grande, porque Muito, as muito. estradas, né? Então a pessoa precisa ter segurança, precisa ter conforto, e a gente preza muito pelo conforto. Nossos carros são incríveis de confortáveis. Os melhores elogios a gente recebe dos nossos motoristas, porque eles entendem como o brasileiro funciona, porque já estão conosco há mais de 10 anos. Então, assim, eles nos entendem, né? Sabe como é que a gente faz as coisas, e eles entendem como o nosso cliente funciona, né? Como o brasileiro funciona. Então, são pessoas muito amáveis, são pessoas muito. A gente tem muitos elogios, né? Até hoje eu estava separando alguns materiais para nossa rede social. E para postagens e tudo mais, e eu estava olhando justamente isso, como os nossos motoristas recebem elogios, né? Que E eu acho bacana. que isso é incrível para você que é idoso, né? Para o cliente idoso, o motorista que é paciente,
né? Aquela pessoa, o próprio guia, né? O Não, guia. e que sabe que, em geral, também o passageiro mais, o idoso, ele tem, gente, tem dor na coluna, tem artrite, tem, mas e viaja. Então, se você tem um motorista que tem essa consciência, ele ao passar por um buraco ou por uma estrada mais ondulada, ele Exatamente. avisa, ele fala, gente, segura, que agora a gente vai passar num lugar assim. Então, é o cuidado, é o turismo do cuidado. E se o Exatamente. motorista e o guia não tiver alinhado com isso, gente, é o que eu sempre falo, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Não importa as escolhas que você tenha feito. Se Exato. o teu motorista não for uma pessoa cuidadosa, se o teu veículo não for confortável, né, você pode acabar com uma viagem por conta Pode. disso, não é? Então, esses são os cards, né, do que contam aí o day by day, né, da proposta que estamos oferecendo. A Mari pode já passar dessa parte aí, que eu acho que depois o pessoal pode acessar e verificar, né, Sim. cada pedacinho aqui. Aí os passeios na Capadócia também, as atividades opcionais, aquelas que a gente recomenda, né, por exemplo, um banho turco. Eu tenho uma cliente que veio há umas 2 semanas que ela me definiu o banho turco. Ela disse que ela entrou inteira e ela saiu pela metade. Ela disse, Eu não faço nem ideia do que seja. é. Então a gente também pode, lá no nosso projeto aí, falar Sim. sobre a cultura do banho turco aqui na Turquia, que é muito incrível. Né? Então, Então, aqui nós temos os inclusos, né, da proposta, cafés da manhã, almoços durante os passeios, os passeios mencionados com guias oficiais fluentes em idioma português. Não são guias que falam espanhol e, como um segundo idioma, eles falam português, porque o que pode acontecer muito é isso, e o cliente ele fica meio que até incomunicável, né? Porque ele não consegue ter aquela comunicação fluida, né? Ele não consegue se expressar muitas vezes, e diante de grupos com muitas pessoas, o guia também às vezes não performa tão bem. não, e esses grupos de muitas pessoas, Simone, geralmente o português é o último, né? Então ele começa falando inglês, depois ele fala o espanhol, depois ele fala o francês, o japonês, por último é o português. Já passou a atração, né? Nós já estamos em outra atração, Exatamente. porque você está no meio do transporte, a pessoa vai explicar, o nosso idioma é o último. Quando chegar o português, já foi, já passou a atração, a gente já está em outra. O que acontece muito aqui na Turquia né, eu morando aqui, eu posso te dizer, as pessoas acham, né, aqui na Turquia, o turco acha que o brasileiro fala espanhol. É. Ele tem esse pensamento de que o brasileiro fala e entende espanhol e pronto. A gente Não, não fala nem o espanhol nem o inglês. sabe. Se bem que isso está mudando, né? Até a geração mais idosa já está consciente da necessidade de, pelo menos, aprender um pouco mais do Uhum, inglês da escola, aqueles que gostam de viajar, né? Tá exatamente. mudando, mas falta muito ainda, né, Simone? Sim, falta. Mas assim, tanto que toda a oferta turística, quando ela é de grupo, você pode perceber que o guia é em espanhol. É verdade, verdade. O brasileiro tem que começar a entender espanhol, mesmo que não entenda. Então, assim, tudo bem se você é uma pessoa que tem contato com o idioma, ou se você lê bastante, ou se você tem essa questão auditiva muito apurada, assim. Mas a gente sabe que o idoso, né? A gente sabe, quando a idade vai passando, a gente vai ficando menos eficiente nos nossos sentidos, nesse sentido da visão, né? Olha eu aqui de óculos, da Olha, eu audição procurando o meu. também. Exato. E eu acho que você perde muito de fazer uma viagem num lugar que não está falando o seu idioma. Eu acho que, e se Sim, você não fala outro idioma, né? É sim. muito diferente de pessoas que podem, que falam inglês, que falam espanhol, enfim. Mas a maioria a gente sabe que não fala. É, não fala. E tem uma outra coisa também que acontece muito aqui na Turquia, que é uma cultura deles.
tudo bem, até tem até uma licença poética para isso, mas quando determinados guias que, né, não conseguem se comunicar tão bem em português, enfim, eles inventam histórias, sabe? Eles inventam histórias sobre os lugares, enfim, para ele ter assim, para ele encantar, é Se quem faz. aproximar, né? Se aproximar. Então, e aí você acaba vivendo ali tipo um tour meio que ilusório, né? Você não está sabendo exatamente a verdade sobre aquilo. Você está escutando uma história bonita porque a pessoa não tem tantos argumentos assim no seu idioma. Então, ela está te contando ali uma história bonita com aquilo que ela consegue. É errado isso? Eu não diria que seja errado, como eu disse, é uma licença poética, né? Então, Mas eles pode ser melhor, né, Simone? Mas pode pode ser ser melhor, melhor. A pode ser melhor. experiência pode ser melhor, né? Exato. Se o guia Você está pode falando português. Exato, você pode inclusive responder aquilo que a pessoa está perguntando, que é uma E coisa. se viajar com a gente, ainda vai viajar Aham. preparada, ainda vai conhecer muita coisa. Ah, conhecer Então, uma tem que coisa a fazer mais. sentido quando você estiver lá esse conhecimento, porque nós Exatamente, não vamos parar por aqui, nós vamos colocar muito mais informações para vocês. Então, exatamente, vocês repassando isso para o passageiro, a agência se destaca, a agência se destaca como uma agência que pratica um turismo amigo do idoso, e o viajante vai preparado para não cair nas historinhas que não são tão reais, né? exatamente, né? Isso é importante. Então vamos lá. Um outro serviço que oferecemos também é o de concierge, que eu acho super importante, porque assim, vamos supor, Istambul, né, um lugar que tem tanta opção de restaurante, tem tanto, não necessariamente lugares caros. Muitas vezes as pessoas linkam isso, né, com quem tem um poder aquisitivo maior. Mas isso não é verdade, porque tem lugares que têm uma gastronomia incrível, que são lugares frequentados por turcos, não necessariamente por turistas e que o viajante ele não tem conhecimento sobre isso. Né? Então, se ele não tiver um apoio, se ele não tiver uma pessoa que saiba, né, ali aonde indicar o melhor lugar, enfim, então a gente também faz esse trabalho, né, de indicar, por exemplo, fazer aí uma preparação de um concierge para que o cliente ele possa aproveitar não somente o dia de passeio, mas que ele também tenha uma experiência gastronômica interessante. Simone, só voltando aqui nos voos domésticos, que é uma questão que a gente tem que frisar bem, viu, pessoal? Uhum, Quando você utiliza um voo doméstico interno, ele passa de 15 quilos de bagagem despachada e uhum, passa para 8 quilos de bagagem de mão, sendo que a gente sai do Brasil com uma mala de 23 quilos e, uhum, dependendo da companhia aérea, a mala de mão até de 12 quilos, que é o caso da Latam agora. uhum, Então, como a gente resolver essa questão? A gente tem que pensar bem, já uhum. sair daqui com mala com 15 quilos, para deixar, sei lá, chegar nos 23 com compra, alguma coisa assim, por conta dos voos domésticos que nós temos dentro. Uhum, isso mesmo. Até para viajar sem muito peso, né? Eu acho Mas nós que vamos também contar como é que vai ser a mala de viagem para a Turquia. vamos falar da mala de viagem para Vamos, Turquia, que tem vamos. que ser para o idoso, para os 50 a mais, tem que ser uma mala especial. Sim, 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 Nem tudo que a gente precisa usar ou que a gente utiliza vai ser encontrado na Turquia, né? Com tanta facilidade. Então, isso realmente é uma coisa que tem que ser falada, até como sim. utilidade, né? Enfim. Então, vamos lá. Pode passar. Temos aqui ainda, né? A gente até coloca o que poderia incluir ou alterar nesse roteiro, que é um roteiro de grupo. Ah, então eu posso incluir ou alterar alguma coisa? Bom, naquilo que diz respeito ao grupo, não, né? Porque é um grupo, mas nos seus espaços, nas brechas que estamos dando, nos respiros que estamos oferecendo, o viajante ele pode fazer o que ele tem vontade. E a gente vai estar aqui para poder estar orientando nessas experiências, né? Oferecendo coisas diferenciadas e aí respeitando o perfil de cada um e a vontade de cada um, tá bom? Aí aqui nós temos o valor, né? Esse é o valor que estamos oferecendo para o cliente direto. Neste valor, o agente de viagem tem 15% de comissão. Tira na entrada, Sim. tira na entrada, né?
Pessoal, aqui falta incluir o aéreo, que nós vamos estar buscando um acordo aí para poder colocar um aéreo acessível para todos, e que de preferência todos saiam no mesmo voo. Isso Sim, ajuda muito. Nós vamos ter uma gratuita, né, Simone? sim. O que foi que nós conversamos mesmo, Regina, que eu até te mandei? Peraí. A gente acertou de Eu acho que último. nós vamos ter uma gratuita a cada 20. Formamos o grupo de 20, temos uma gratuita, para Isso, garantir que esse grupo saia com um suporte no isso. aeroporto do Brasil. Porque Aham. chegando lá, gente, essa agência que ganhou a gratuita na parte terrestre, ela vai viver o destino como um passageiro. A gente Sim, só precisa de uma ajuda aqui no embarque no Brasil, para que a gente não pague mais um guia e daí a coisa fica mais cara por conta de que esse apoio do embarque no Brasil. Mas chegando lá, vai desfrutar tudo que ele tem direito, sem se tá. preocupar com o grupo, porque o grupo, a partir de lá, está na mão da Simone. A gente Vamos, cuida. A hora que vamos, chega até a hora que vai embora. e vamos colocar também o seguro viagem, para que todos ofereçam. Todo mundo já sabe que a nossa grande parceira é a Linka, ela também já vai estar conversando com a Simone aí para a gente conseguir uma tarifa de grupo interessante, para que todos utilizem o mesmo seguro, e além das orientações que a gente vai receber, como utilizar esse seguro viagem na Turquia, porque cada destino tem o seu diferencial e cada destino tem uma necessidade de que a gente cumpra ali com um mínimo de garantia. Pessoal, trabalhar com o público 50 a mais, o cuidado do seguro viagem é fundamental. É tão importante como qualquer coisa que a gente está falando aqui. Uhum, Porque um exato. de 30 pode cair, claro que pode, como um de 60, 70. O de 30 vai ficar roxo. O de 80 é cirurgia. Então a gente tem que pensar nisso. Sim. E a gente aqui, estando aqui na Turquia já há tanto tempo, eu já tive muitas experiências de ter que acompanhar pessoas que nem eram os meus clientes, mas que, porque sou brasileira, estou aqui, então quando acontece alguma coisa, né, enfim, as pessoas me buscam, né? Ai, aconteceu isso, tem uma pessoa no hospital, assim, assim. Então a gente faz um trabalho de traduzir, um trabalho de acompanhar ali nas consultas, às vezes a pessoa fica internada, então muitas vezes a gente também faz esse trabalho, como não, não, eu digo trabalho, mas não é um trabalho, gente. A gente se coloca à disposição porque é o nosso compatriota. Então, assim, a gente quer estar ali ajudando. Então, acontece muito mais do que as pessoas possam imaginar, principalmente em lugares que oferecem pouca mobilidade, onde, por exemplo, na Capadócia, por exemplo, né, onde as pessoas precisam subir ladeira, subir escada, descer escada, enfim. E na maioria das vezes as pessoas têm seguro, Não, aqui a gente não solta nenhum roteiro sem seguro. Não, mas já idoso, tem, você é, não pode soltar nenhum roteiro sem sim, seguro. Pessoal, acho que por hoje a gente está encerrando aqui, né? Porque daqui a pouquinho nós também já estamos aqui com o nosso tempo esgotado. Tudo isso vai estar na sala VIP, que vai estar sendo aberta na sequência. Máximo até segunda-feira, essa sala já está aberta. Simone vai estar na sala para sim, atender a todas as dúvidas, a todos os questionamentos, a todas as sugestões, porque eu sempre brinco com vocês. A gente traz o roteiro, mas a gente desenha junto. Se tiver que mexer em sim, alguma coisa, quando a gente tem uma parceira desse nível, onde eu possa conversar com ela, onde eu possa levar sugestões, a gente sabe que isso vai ser acolhido. Então, a Simone vai estar lá com a gente também. E, na sequência, nós também vamos abrir aí alguns bate-papos pequenos, porém, serão feitos no privativo, e nós vamos colocando para vocês lá com relação a esse destino. Então, vocês vão ficar expert em Turquia, eu tenho certeza, e todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão ter espaços para a gente poder estar levando para a Simone e a Simone responder para a gente. com Simone, eu acho certeza. que hoje é isso, né? Acho que sim. Então, e aí a gente volta depois detalhando, né? Falando Isso, as particularidades do país, que são muitas, né? Então, isso. se você sai já sabendo o que você vai encontrar, você com certeza vai aproveitar muito mais
e vai vivenciar muito mais aquele destino, né? Não só a Turquia, né? Se você sai dali sabendo tudo sobre aquilo, com certeza seu olhar e a sua experiência serão outros. Muito Não, e obrigada. você vende com mais segurança também, né, gente? Com mais Certeza. E responsabilidade, com mais confiança. como você disse no início, né? A informação muda tudo, né? Informação é ouro. Gente, Tá então, muito obrigada para quem estava aqui até agora. É só esperar eu juntar tudo isso e colocar num link só. E depois vocês podem buscar isso na sala VIP, mas também no nosso canal do YouTube. Simone, um super final de semana para você. As meninas que estão aqui, muito obrigada. Aline, Isa, não sei quem está nesse iPhone, mas um beijo no coração de cada uma. E a gente volta semana que vem. Beijo, Você pessoal. Simone, bem. obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Mari, só precisa ter